há uma eleição judicial no Wisconsin. Esse estado americano terá então uma eleição para sua Suprema Corte. Pode parecer estranho para a gente aqui no Brasil, mas lá é comum que haja eleições para cargos do judiciário também em muitos estados. Isso pode afetar o equilíbrio de forças lá na Suprema Corte do Estado e pode mudar a forma como o mapa funciona para a eleição de congressistas. Lá não é como uma cota partidária como é aqui no Brasil. Os congressistas são eleitos por distritos dentro de seus estados para o Congresso Federal. E a Suprema Corte, em tese, poderia redesenhar a coisa toda. O evento de campanha ficou conhecido, a gente vai ter imagens aqui ao lado e as publicações do Elon Musk, vocês vão conferir comigo, mas o evento de campanha se tornou muito notório ao longo do final de semana. Elon Musk estava distribuindo cheques, 2 deles milionários, buscando divulgar a campanha do candidato conservador Brad Schimmel. Ele é apoiado pelos republicanos pela Suprema Corte do Estado. A nossa apuração, então, traz o seguinte. As motivações parecem ser claras. Segundo as palavras do líder do Departamento de Eficiência Governamental, ele fez uma série de publicações a respeito, vocês vão vendo aqui ao lado as questões da campanha, desde perfis ligados ao Musk, de apoiadores, até ao próprio Elon Musk. Aí fica esse registro. A gente vai chegar nisso mais em breve. Mas então, as motivações, segundo as palavras do líder do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental, são as seguintes. O que acontecerá na terça-feira, amanhã, é uma votação para saber qual partido controla a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E qualquer que seja o partido que controle a Câmara, em um grau significativo, controla o país, que então dirige o curso da civilização ocidental. Como eu falava, os distritos para a eleição do Congresso dos Estados Unidos poderiam, em tese, ser redesenhados pela Suprema Corte se houvesse uma maioria progressista, uma maioria esquerdista por ali. E isso poderia mudar o delicado equilíbrio na Câmara dos Representantes, como Musk disse no seu pronunciamento. O adversário do candidato apoiado pelos republicanos, Brad Schimmel, é então a juíza Susan Crawford, que é apoiada pelo Partido Democrata. Essa disputa também, vale registrar, é o concurso judicial mais caro, a disputa para um cargo desses mais caro da história do Estado. Os dados da Transparency USA trazem o seguinte: até 13 de março já foi gasto 21 milhões por Crawford, em comparação com 10 milhões por Schimmel. São valores apenas uma fração dos mais de 80 milhões em fundos externos gastos até agora, segundo a Ballotpedia. Então, uma eleição que começa a ganhar uma proporção maior financeira, o que ajuda a gente a entender exatamente o porquê isso é tão relevante. A gente falava da questão do Congresso. Vamos entender isso melhor. O que justifica os gastos e as declarações contundentes de Musk é o seguinte: a corte agora tem uma maioria esquerdista, liberal, como chamam por ali, de 4-3. São 7 membros no total. Um dos juízes conservador sendo considerado um voto decisivo. Se essa maioria ficar intacta, caso então Brad Schimmel ganhe, os mapas dos distritos para o Congresso serão redesenhados, ou melhor dizendo, se essa maioria com os esquerdistas permanecer intacta, os distritos do Congresso podem ser redesenhados para favorecer os democratas, o que alteraria o equilíbrio de poder na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Musk disse o seguinte: se a Suprema Corte de Wisconsin redesenhar os distritos, eles vão manipulá-los e privar o Wisconsin de 2 assentos republicanos, então 2 congressistas que poderiam cair para o lado republicano e depois tentarão impedir de todas as formas governamentais as reformas que estamos realizando. Para vocês, o povo americano, essa foi então a frase de Musk. Ele tem basicamente tentado fazer campanha por ali. Musk traz o seguinte: ele disse que ter observado que os principais mercados de apostas indicavam que a Susan Crawford, a esquerdista na eleição, tinha uma possibilidade maior de vencer a disputa. Ele disse que era necessário um esforço extraordinário e está em campanha por ali. Nas palavras dele, vamos arrastar o Estado. Todos vão se mobilizar em todos os lugares como loucos nas próximas 48 horas. É amanhã que vai ser o voto. E acho que isso será importante para o futuro da sua civilização. Ele também teve uma iniciativa para mobilizar os apoiadores para irem de porta em porta pelo Estado divulgando a candidatura do conservador. Ele disse que as pessoas que forem de porta em porta vão receber $20 para fazer com que os possíveis eleitores posem para uma fotografia segurando a foto do candidato mais conservador. Eu quero trazer algo aqui à tona quando a gente fala da disputa judicial nos Estados Unidos. Vocês vão ver ao meu lado uma apuração que é da Heritage Foundation. Temos aqui? Anterior. Aí então, isso vem da Heritage Foundation,
que é o principal think tank conservador dos Estados Unidos. Enquanto existe um debate mais amplo quanto a essa questão, alguns acreditam que o Trump que há motivos legítimos para tentar pará-lo na justiça, outros acreditam que se trata de uma perseguição judicial e de uma estratégia para barrar a agenda. Mas para entender melhor o lado conservador do argumento, a nossa apuração traz esse relato da Heritage Foundation. A Heritage é um dos principais think tanks conservadores dos Estados Unidos, e esse título lê: os procuradores de George Soros realizam guerra contra a lei e a ordem. Isso falava principalmente da segurança pública, não tanto da questão eleitoral. Mas fato é que delineava uma estratégia na qual se demonstra que, anteriormente, o tão polêmico bilionário George Soros, ele que é de origem húngara hoje, claro, radicado nos Estados Unidos, fez fortuna também na Inglaterra, estava investindo, através de organizações terceiras, quantias vultuosas de dinheiro para eleger candidatos que tivessem alinhados a uma agenda mais progressista em uma série de estados. Esse relatório demonstra como muitas vezes eles decidiram casos que podem ter uma jurisprudência que muda a forma como a lei opera nos Estados Unidos e que muitas vezes isso foi a favor de questões como desencarceramento e que podem afetar a segurança pública, que poderiam, por exemplo, deixar criminosos reincidentes soltos mais vezes, etc. Mas isso se aplicaria também para casos que não estão restritos à segurança pública e também a outras questões, incluindo a eleitoral. Afinal de contas, Alvin Bragg foi criticado por Trump por ser um Soros DA, um procurador-geral de Soros. E, de fato, ele foi eleito com dinheiro investido por uma organização chamada Color of Change, um Political Action Committee, comitê de ação política, como chamam nos Estados Unidos, são organizações profundamente envolvidas com as campanhas eleitorais por ali. Essa organização, o Color of Change, investiu uma quantia vultuosa de dinheiro na campanha de Bragg, que depois veio a condenar Trump na questão da Stormy Daniels, questão de dinheiro de campanha da atriz de filmes adultos, um caso que Trump alega ter sido persecutório contra ele, e ele chamava Bragg então de um Soros DA, um procurador de Soros, porque o dinheiro que essa organização investiu na campanha veio, primeiro, de Soros. Soros investiu na organização, a organização investiu na campanha dele, ele foi eleito e ele atuou num caso que acabou com condenações de Trump, numa busca por, então, segundo alega Trump, torná-lo inelegível ou pelo menos manchar sua reputação antes das eleições. Fica então esse registro, isso já era registrado como uma estratégia que viria da oposição democrata anteriormente. A ACLU, que é uma organização que tradicionalmente briga por direitos civis nos Estados Unidos e recentemente tomou um viés mais alinhado aos democratas, faz uma oposição ferrenha ao governo Trump e também diria que iria judicializar tantos casos quanto fossem possíveis. Então fica o registro, a gente aguarda agora para ver o que acontece no Wisconsin. Musk coloca a coisa como uma questão civilizacional e lá há as eleições de meio de mandato. Então, em 2026, haverá eleições nos Estados Unidos, não para a presidência, mas que podem alterar o quadro do Congresso. Lá os deputados têm mandatos de 2 anos, os senadores de 6 anos, e essa eleição de meio de mandato, então, poderia ter alguma coisa diferente a depender de como essa eleição de agora, no judiciário desse estado, o Wisconsin, correr.